Você acompanha agora a palestra Suicídio e Misericórdia, expositor Jorge Elahá, conferência ocorrida em 16/4/2006. Aos que chegam à nossa casa pela primeira vez, nossos votos de boas-vindas. Aos demais companheiros que já participam da nossa casa há mais tempo, o nosso abraço fraterno. Boa noite para todos. Mas afinal, o que é que Deus deseja de nós? O que é que Deus deseja para o nosso futuro, para o segmento das nossas existências? Qual é o sentido de tudo isso? Diz-nos o Espiritismo que o objetivo de Deus com relação a cada um de nós, ou a todos nós, é que nós alcancemos a legítima felicidade. Felicidade não é alegria. Felicidade é um sentimento íntimo. Alegria é a gente ficar pulando de um lado para o outro, rindo, gargalhando. Isso é alegria. Às vezes a gente é alegre e é feliz, mas às vezes a gente pode ser alegre e não ser feliz. O que Deus deseja de nós é que nós sejamos felizes de verdade, não como homem e mulher, mas como espírito que somos. Que nós sejamos felizes espiritualmente, que na intimidade das nossas almas nós sejamos felizes. E curiosamente, na lei de Deus, conforme diz a doutrina espírita, só há um caminho para alcançarmos a verdadeira felicidade. Não tem dois. Um só caminho Deus desenhou para que nós seguíssemos e através desse caminho nós fôssemos verdadeiramente felizes. Este caminho se chama amor. Não tem jeito. Nós podemos inventar e procurar diversas formas alternativas de alcançarmos a felicidade. Mas a felicidade legítima, que vai nos preencher plenamente, só o amor é capaz de nos oferecer. Quando a gente tem mágoa, tem ódio, não perdoa, carrega peso dentro das nossas almas, isso nos impede de sermos felizes. É natural que esse processo nos dificulte a que nós sejamos realizados enquanto espíritos que somos. Então, é necessário que nós desenvolvamos dentro de nós o amor para que a gente alcance isso. Só que esse amor não é só um amor para o lado de fora. É um amor para o lado de fora, mas é um amor para o lado de dentro. A gente gostar da gente também. Gostar de si mesmo não é a pessoa se olhar no espelho e dizer: ai gente, mas olha como eu estou linda, ou estou lindo. E agora que eu vou fazer uma lipoescultura, colocar hidrogel. Não é? Tirar duas costelas para poder ficar com a cintura mais acentuada, etc, etc. Isso de repente pode não ser a forma mais adequada de dizer que a gente ama a si mesmo. Gostar de si é gostar de quem se é. A gente ter prazer de ser quem a gente é gostar da minha própria história. Eu gosto do que eu sou, da minha história de vida. Isso é gostar de si. Então, é gostar do outro? Sim, é gostar do outro. É gostar de si também. É amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a chave. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amar a Deus está não somente restrito a um aspecto religioso, de você ter uma religião, mas a gente ama a Deus quando a gente tem paixão pela vida, quando a gente gosta de viver, quando a gente gosta de existir, quando a gente tem paixão pela natureza, quando a gente gosta de ver a natureza. Isso é uma forma de se amar a Deus. Quando a gente vê uma coisa da natureza, olha, mas que coisa linda, olha que coisa bonita.
Isso é uma maneira também de nós demonstrarmos o amor a Deus, preservarmos o meio ambiente em que a gente vive, cuidarmos da nossa casa maior, que é o planeta. Então isso tudo são formas de amar a Deus. E também amar ao próximo como a si mesmo. E aí é aquela velha coisa interessante, que as pessoas dizem, mas o que é que eu tenho que amar primeiro? É ao próximo ou é a mim mesmo? Complicado, né? Mas se a gente precisa amar ao próximo como a si mesmo, eu não tenho como amar ao outro se eu não gostar de mim. E não é aquela coisa de assim, fulana, você tem que gostar de si mesma, largue disso, você tem que gostar de si. Não é bem assim, pise nele para gostar. Não é bem isso, mas é gostar de si no sentido de ter o prazer da nossa própria história. Os Espíritos dizem que enquanto a gente não entender que nós somos importantes, nós não temos como gostar, porque ninguém gosta daquilo que não tem importância. Eu preciso descobrir que eu sou importante, para que eu tenha prazer em ser quem eu sou, em que eu goste de mim mesmo. Eu preciso descobrir, nossa, mas eu sou importante. E às vezes dizendo assim, mas eu não sou, porque coitado de mim, tive 6 filhos, fiquei encostada num fogão durante o dia e de tarde no tanque, catei piolho a minha vida inteira, então tive uma vida, que importância que eu tenho, ninguém sabe se eu existo. E qual importância pode ser maior do que você ter a responsabilidade de ter outro alguém para cuidar, né? Deus entregar uma criaturinha para você tomar conta, para você fazer daquela criaturinha uma pessoa. Mas eu nem tive filho, mas teve pai, teve mãe, né? Então, quem não teve para um lado, teve para o outro. Ou teve tio, teve avó, teve alguém que nos cuidou. Então, nós temos que perceber a importância que a gente tem, se não for uma importância profissional significativa, mas a importância para as pessoas que estão em nosso redor e que, se a gente sai, a gente faz falta para essas pessoas. Então, diz o Espiritismo que o caminho para que a gente alcance a felicidade é o desenvolvimento do amor nas nossas histórias de vida. O problema nasce exatamente aí, porque dificilmente a gente consegue exercitar o amor na nossa vida. Porque na nossa relação com os nossos pais, nem sempre a gente consegue dar todo o amor que a gente gostaria de dar. Na relação com nossos irmãos, às vezes a gente não consegue ser tão amoroso quanto poderia ser. Na relação com marido, com mulher, não é? Nem vou falar de sogra, mas marido, mulher, em que você às vezes não consegue dar todo o amor. Na relação com os filhos, a gente às vezes tem uma relação com os filhos mais difícil. Por que você não relata nunca o sogro? O sogro, porque os sogros são maravilhosos, né? É verdade, né? Então vamos falar. Às vezes na relação, não vou falar da sogra, na relação com o sogro, não foi aquela relação maravilhosa, não foi aquela coisa, porque a gente não deu todo o amor. Na minha vida profissional, não fiz tudo o que eu poderia fazer, e às vezes a gente passa pela vida amando tudo pela metade. Não, tá bom, deu pro gasto, tá bom, não vou, se fizer muito pelos outros a gente fica besta, então não faz. E aí, o que ocorre? Os espíritos narram muito após a morte, que lamentam não terem amado mais do que poderiam ter feito. Tipo aquela música Epitáfio, devia ter amado mais, aquela música. Então assim, não há relatos, eu não sei se aí o Cléia conhece algum, eu não conheço nenhum, de espírito que diga, puxa, eu devia ter amado menos do que eu amei. Eu não conheço nenhum. Todos que se lamentam de não ter amado mais, não ter feito mais com o tempo que tinha na terra. E isso é muito comum, ou seja, os espíritos após a morte comentam, as obras espíritas estão fartas desse tipo de situação, que não aproveitaram toda a experiência que poderiam ter, que o tempo escoou por entre os seus dedos, que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram.
às vezes tiveram a instrução, o conhecimento, eu não estou nem me referindo à questão espírita, mas estiveram na igreja católica e lá aprenderam que tinham que amar o próximo, mas não amou. Foram na igreja protestante, tiveram a lição, mas não aproveitou. Foi budista, mas não aproveitou. Foi espírita, não aproveitou. Quer dizer, a gente muitas vezes deixa o tempo escapar por entre os nossos dedos, infelizmente. Então, o que fala a doutrina espírita? Que esses espíritos, após a morte, e que é a grande maioria dos da Terra, após a desencarnação, sentem a falta desse aproveitamento, sentem a falta dessa fragilidade de amor que não viveu. Então, no dizer do Espiritismo, para nos oportunizar a chance de nós acertarmos, Deus, através de sua lei, nos concede o chamado fenômeno da reencarnação, no qual nós temos a oportunidade de retornar para tentar acertar e fazer certo aquilo que não fizemos da primeira vez. Basicamente, quando a gente reencarna, nós temos 3 coisas para fazer: consertar o de errado que a gente fez, ou seja, fazer certo o que fez errado, para aprender o caminho da felicidade. O segundo, aprender coisas novas que não se sabia ainda, conhecer novas verdades, novas coisas, novos saberes. E o terceiro é deixar um exemplo de alguma coisa para alguém, que é a expiação, a prova e a missão. Missão é você ensinar, deixar uma lição para alguém. Pode ser uma missão grandiosa, pode ser uma missão pequenininha, pode ser uma missão individual de educar um filho, mas pode ser uma missão grande para uma comunidade maior. Tanto faz. As provas são as descobertas novas, os novos aprendizados. E a chamada expiação são todas as experiências que nós passamos no objetivo de desfazer os nós que nós trazemos dentro de nós em virtude das dificuldades de comportamento que possuímos. Resultado: se desenha para que a gente retorne. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Fala a doutrina espírita que os espíritos, eles têm uma tendência de repetir as mesmas faltas que cometeram no passado. Então, se por exemplo, eu tinha uma pessoa que ela era muito ciumenta, a tendência é que esta pessoa repita as mesmas experiências, porque isso está dentro dela. Quando ela renasce, não precisa ninguém ficar dizendo: olha, essa pessoa aí, ela é ciumenta, hein? Nós temos que cuidar para que ela encontre provas de ciúme. Ela vai sozinha encontrar. Se eu sou egoísta, eu vou encontrar provas de egoísmo a todo instante, porque tudo parece que conspira a favor da nossa evolução, nos trazendo as provas que a gente precisa. Numa comparação grosseira, é igual quando a gente está com o dedinho machucado, que quando a gente chuta só bate em cima do dedo. Por quê? Porque a gente, ali onde está a nossa toda a atenção, a gente bate em outras partes e nem percebe. Mas quando bate, meu Deus, bati de novo. Mas é porque ali está mais sensível. E nós temos uma tendência de repetir as mesmas faltas. Então, quem tinha interesse de pegar as coisas dos outros, leva isso para as outras existências. Quem tinha a tendência de ser agressivo, leva isso para as outras existências. Nós repetimos as mesmas faltas. Isso é comum, porque o espírito ele cria um vício, um jeito de funcionar. Não vem as pessoas dizer assim: eu não tenho jeito. A pessoa falou, eu já desço a mão. Depois eu vou perguntar o que foi. Eu sou assim, eu sou assim. Aí o outro diz: eu não. Gritou comigo, eu choro. A gente cria um comportamento condicionado que fica martelando aquela mesma forma de funcionar. E a gente precisa encontrar uma forma diferenciada de fazer as coisas que a gente fez de maneira diferente. Então, o que acontece? Quando a gente vai renascer, nós não podemos renascer com toda a lembrança daquilo que a gente foi. Porque se a gente renascer com toda a lembrança do que a gente era, dificilmente a gente vai conseguir andar.
Porque a gente vai sentar na mesa para almoçar e os irmãos vão dizer, ó, mãe, tire o pão de perto do fulano, que você sabe, né? Isso roubava demais. Então, não dá. Eu estou mentindo? Não pode. Então, o que diz o Espiritismo? Quando a gente renasce, nós renascemos e existe durante o processo da gestação, que a gente atravessa no útero de nossas mães, um mecanismo progressivo de adormecimento das memórias, em que, durante aqueles 9 meses da gestação, o espírito vai como que morrendo para o mundo espiritual para nascer no mundo corporal. O que quer dizer com isso? Ele vai perdendo progressivamente parte das suas memórias, parte das suas lembranças, vai adormecendo dentro dele para que ele não desperte sabedor de tudo. E existe até um termo usado em doutrina espírita chamado véu do esquecimento. Por que chama véu do esquecimento? Porque não é uma parede, é um véu. Um véu é uma coisa por onde as pessoas veem através, né? Tem uns buracos que você consegue ver através do véu. Porque se Deus fizesse a parede do esquecimento, nós não teríamos lembrança nenhuma. Então é como se cada existência fosse uma existência do zero. Mas como ela tem essa característica do véu do esquecimento, nós entrevemos pelo véu parte daquilo que, não que a gente era enquanto pessoa, mas enquanto personalidade, jeito de ser. Então a gente renasce, eu não sei se eu fui Pedro, se eu fui João, se eu fui Antônio, se eu fui Eucléia, não sei o que eu fui, mas eu sei, pelas minhas tendências, que eu sou uma pessoa agressiva, que eu sou uma pessoa impaciente, que eu sou uma pessoa bondosa. Então a gente vai tendo as nossas características a partir dessa percepção que a gente tira sobre nós mesmos. E aí, a nossa tendência é repetir. Como a tendência é repetir, os espíritos procuram, de alguma maneira, trabalhar de tal forma que a repetição não seja tão fácil. Então, se, digamos assim, uma pessoa tinha poder e usava do poder para oprimir as outras, o que eu vou fazer com esta pessoa que tinha o poder e oprimia os outros? Tenho 2 alternativas. Uma é dar poder de novo para ver se ela acerta agora. Vá lá de novo, querido. Vou lhe dar de novo, vamos ver se você acerta agora. Porque ele só vai poder saber se ele acerta se ele tiver. Eu não posso dizer assim, então quer dizer que você teve poder, então você fez coisa errada, né? Então nunca mais você vai ter, não vai saber nunca. Eu tenho que dar a essa pessoa a oportunidade dela ter poder de novo, ver se ela acerta. De repente ela pega de novo e faz até mais besteira, não é? Basta a gente dar uma olhadinha no cenário, né, para a gente ver que às vezes você dá poder a uma pessoa para ela consertar o mal feito, e aí em vez dela consertar, ela enfia o pé na jaca, né? E aí existe o processo também contrário, que eu digo assim, eu não posso dar poder a você, porque eu já lhe dei poder e você não usou bem. Então agora você vai ficar sem poder, que é para você trabalhar isso. Aí a pessoa renasce sem o poder e é uma revolta miserável. Não aceita pegar ônibus, não aceita. Quando pega carona, então me deixa na esquina, que é para não ver a casa que a pessoa mora. Me deixa aqui, daqui eu vou. Me deixa aqui, que daqui eu vou sozinho. E a gente tem aquela vergonha danada. Às vezes mora numa condição econômica difícil, mas quando sai da casa, sai vestida num vestido de rabo de peixe, com strass, com cílio postiço, né? Um sapato agulha na sacola e uma rasteirinha no pé, porque a lama não deixa. Aí lá no asfalto põe o outro e vai. Então,
vai vestindo no ônibus o sapato para poder... Então tudo isso acontece na dificuldade que a gente tem muitas vezes de se aceitar como a gente é. Então o espírito, ele tem... Eu estou mentindo? Não. O espírito, ele tem uma tendência de repetir as suas faltas. Ele tem uma tendência de fazer isso. E os espíritos procuram, de alguma forma, impedir que isso aconteça. Impedir que a gente repita essas experiências infelizes. O complicado é que nem sempre a gente leva com bom humor as coisas que a vida nos nega. Seria fácil se nós tivéssemos a compreensão de que a vida ela é imortal, de que a vida ela é longa, que a existência é curtinha, é só do berço ao túmulo. Então, se eu passo por uma dificuldade hoje, ela não é eterna, vai ser só nessa existência, depois eu vou ter outra, não é? Então, se a gente é feinho só nessa, né? Na outra pode não ser, vai depender de nós. Não é um consolo, né? É um consolo. Então, mas nem sempre a gente lida isso com bom humor. Às vezes, quando a gente lida com dificuldade, nós sofremos muito. Porque às vezes a gente tem graves compromissos do passado, e aquilo que a gente tanto sonha, a gente não pode ter. Não pode, porque estamos naquela condição em que se eu der para você aquilo que você tanto sonha, você vai fazer bobagem. Eu não posso lhe dar. Eu preciso que você primeiro se forre de virtudes que me garantam que se você receber de novo o que tanto sonha, não vai fazer besteira. E aí nós enfrentamos algumas dificuldades graves. Às vezes a gente tem um problema de uma doença séria, grave, que a gente convive com essa doença e não consegue com muita facilidade lidar com o peso do que ela representa. Difícil. Às vezes a gente sonha em ter um grande amor na vida, uma pessoa para partilhar a existência, que nos ame profundamente, que diga todos os dias do nosso ouvido que a gente é a pessoa mais importante da vida dela. Às vezes, o nosso grande sonho é ter uma vida confortável em termos econômicos, que você não sofra tanto para conseguir manter o seu lar, que você não viva sempre no vermelho, que não tenha que ter aquele papelzinho para anotar quando sai o salário, já viram que anota assim, natura, tanto, fulana, tanto, aí soma, não dá quase nada depois, né, aquele papelzinho, assim, eu queria tanto poder gastar sem ter tanta preocupação se vai sobrar ou não, e às vezes a nossa vida não é, a vida é difícil, às vezes você até tem uma vida confortável, mas acontece alguma coisa e você perde tudo, em menos de um mês a sua vida vira de ponta cabeça, você bate o carro, a casa pega fogo, o cara assalta seu comércio, leva tudo, seu sócio ainda leva o que sobrou, e quando você olha, e agora gente, o que eu vou fazer? Ainda vem uma enchente e leva a casa, né? Não deu nem para vender o que sobrou. Ela pegou fogo, o cara foi vender, a enchente levou. Então, tem essa ainda. Mas eu disse que eu não ia falar de sogra. Ele está propondo que a sogra vai morar com ele, mas ele não tem mais casa. Ela não vai vir. Então a situação econômica, às vezes, é para nós um grave problema. Às vezes o nosso problema é desamor. Não é dizer assim, eu não tenho uma pessoa que me ame, que é uma questão de ter alguém para quem devotar afeto. Às vezes a gente sofre de desamor no sentido amplo. Não tem ninguém que me ame, ninguém. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, não tenho amigos, sabe? Uma vida solitária, sozinha, sofrida. Mas às vezes tem e continua a solidão. Às vezes o nosso problema é que você tem tudo, mas não consegue se sentir feliz.
Eu não sei o que eu tenho. Eu tenho tudo, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, tenho uma família harmônica, eu tenho tudo, mas eu não sei o porquê que eu vivo. Quer dizer, os grandes dramas do também chamado processo da depressão. Então, todas essas dificuldades, elas não estão passando despercebidas de Deus. Não dá para a gente dizer assim, eu acho que Deus esqueceu de mim, que Ele não tem olhar para mim. Não, ao contrário. Às vezes essas experiências são as formas que Ele está encontrando de nos apontar um caminho novo. E esse caminho, ele pode estar sendo muito amargo, porque a gente não está sabendo colocar nas costas essa responsabilidade. Às vezes a gente mesmo transforma os nossos dramas numa coisa pesada demais. Às vezes elas são difíceis. Você tem uma doença difícil, tem uma condição econômica difícil, uma família muito desarrumada, isso é possível. Mas às vezes nós criamos em cima disso um sofrimento maior do que ele é. Dentro do budismo, existe um nome que o Buda dá para este sentimento, que ele chama de sofrimento do sofrimento. O sofrimento do sofrimento é você sofrer porque sofre. Ai de mim, coitadinho, porque pontinho, pontinho, pontinho. Eu já tenho um sofrimento da situação, aí eu faço o sofrimento do sofrimento. Se eu não fui claro, eu vou colocar um exemplo. A pessoa tem um pai alcoólatra. Ter um pai alcoólatra gera sofrimento. Porque às vezes falta coisa em casa, você tem que buscar a pessoa no bar. Então tem todas aquelas questões que são decorrentes, que é o sofrimento do pai alcoólatra. Mas eu posso, por conta do sofrimento, criar o sofrimento do sofrimento. Ai, que vergonha que eu tenho. Aí eu sofro porque sofro. Já não eu sofro porque eu sofro. Esse é o sofrimento do sofrimento, que aumenta ainda mais o peso que as coisas sozinhas já possuem. O objetivo da existência é que todos esses dramas que existem, a gente consiga trabalhar e crescer com eles. Talvez a gente não consiga realizar tudo o que se poderia fazer. A gente é falível, não consegue dar todo o amor que poderia dar. Mas a gente precisa tentar caminhar. Se eu tenho uma doença, em vez de eu me desesperar com a doença, encontrar formas alternativas de conseguir superar os dramas que essa doença possa me trazer. Quantas reflexões a gente pode fazer com uma doença que a gente tem? Às vezes a gente não dá valor na relação com as pessoas. Entra, sai de casa, não valoriza o que é estar próximo do pai, da mãe, dos filhos. Aí você pega uma doença pesada, aí você começa a valorizar cada minuto que você tem junto com as pessoas, de você poder estar perto, de você poder conversar, de você poder sentir. Então, olha a oportunidade que isso está concedendo para nós, e considerando que a morte não existe, ainda mesmo na condição mais desfavorável que ela possa ter, que é a morte, nem por isso deixaremos de existir e de nos encontrar com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de afeto. A morte não vai poder separar as pessoas que se amam. Então, nós continuaremos tendo a oportunidade de nos reencontrar. E muitas vezes, e a sociedade aí está farta de casos desse tipo, as pessoas pegam doenças que os médicos dizem, dessa você não sai. E a pessoa trabalha dentro de si, luta para fazer as terapias, a químio, a rádio, e sai, gente. E retorna, e ganha um vício novo, ganha uma história nova, e uma nova maneira até de enxergar a própria vida. Então esses dramas que a gente atravessa, eles podem ser difíceis, mas eles podem se tornar mais difíceis se a gente não souber tratar. É como a questão do amor. É muito perigoso quando a gente decide
que uma outra pessoa será a responsável pela nossa felicidade. Você chega com a pessoa e diz: agora que eu casei com você, você tem a responsabilidade de me fazer feliz. Olha que complicado. Você tirou de si tudo e entregou na mão do outro. Isso é perigoso. Porque a pessoa que está com você, ela também é uma pessoa falível. E ela pode errar, ela pode tropeçar. Ela pode até nem errar nem tropeçar de maneira grave, mas ela pode não saber corresponder a isso que você quer. Às vezes a maneira que ela tem de demonstrar afeto não é o que você espera. Você espera que a pessoa faça por você uma coisa que ela nem sabe que existe. Ai, mas eu queria tanto que meu marido, quando eu chegasse em casa, ele me recebesse jogando pétalas de rosa no chão, todos os dias. Então, ele não vai fazer, porque ele não sabe nem o que é isso. Então você vai esperar que a pessoa lhe dê uma coisa que ela não tem como dar. Às vezes a pessoa foi criada numa família que nunca teve afeto. O pai nunca abraçou, a mãe nunca abraçou. A pessoa é assim. Aí você quer dar umas... Ai, mas eu queria tanto que ele fosse um príncipe encantado, que nem o Richard Gere naquele filme Uma Linda Mulher, naquele cavalo branco e tal. Não vai ter, não vai ter. E a gente às vezes cria isso e é perigoso. Nós convertermos a nossa vida a uma história que depende do outro. Que depende do outro. Existe uma frase sobre isso que é bem interessante. Não é uma frase espírita, mas é muito boa, que diz assim: quem casa para ser feliz tem muita chance de ser infeliz. Mas quem casa para fazer o outro feliz tem muita chance de ser feliz. Porque quem casa para ser feliz está esperando que o outro faça. Está esperando que o outro realize para que... Você não conseguiu fazer feliz, então vou ser infeliz porque você não me deu felicidade. Então assim, eu coloco na costa do outro essa responsabilidade. Isso é muito perigoso. A gente deve ter alguém, se possível, bom, ótimo, muito bom. Mas você não pode, de repente, converter isso como se fosse a outra pessoa que tivesse a responsabilidade de nos fazer feliz. E a mesma coisa acontece com a questão econômica, que às vezes a gente tem tantos sonhos de ter tanto dinheiro para fazer tanta coisa, e depois que a gente fica velho, a gente vai descobrir que nem precisava de tanto dinheiro para ser feliz. A gente corre atrás de dinheiro, e quando fica velho, gente, nem precisava tudo isso. O Dalai Lama tem uma frase que eu acho ótima. Ele diz o seguinte: a grande contradição do homem do Ocidente é porque quando ele é jovem, ele gasta toda a sua saúde para conseguir dinheiro. E quando ele fica velho, ele gasta todo o dinheiro que ele arrecadou para tentar recuperar a saúde que ele perdeu tentando ter dinheiro e não consegue mais. E daí ele termina a vida velho, pobre e doente. E sugere ele que a gente viva melhor com menos, que a gente seja mais tranquilo. E se a gente for lembrar, as grandes alegrias da nossa infância não eram coisas de dinheiro. Era uma goiaba no pé, era uma coisa simples, que faziam a nossa felicidade. E a gente fica criando uma série de artifícios que acabam não nos oferecendo aquilo que a gente tanto sonha. Então nós temos dramas que são difíceis da gente trabalhar, difíceis. E entre esses, a depressão é um dos dramas mais graves que a gente tem, porque quando a doença, a gente não consegue dar a ela um sentido mais lúcido do objetivo dela, essa doença pode nos projetar na depressão. Se o amor da nossa vida parte e a gente não consegue se equilibrar, a falta desse amor pode nos projetar na depressão. Se você tem uma relação com a questão econômica que não está lhe atendendo e você está nas raias do desespero, você pode cair nas malhas da depressão. E se você sofre um processo de desamor, pela sensação de abandono, você também pode, por conta disso, cair nas malhas da depressão.
A depressão vai acontecer quando a gente sentir por mais de 15 dias tristeza profunda. Nós temos o direito de sentir tristeza. Às vezes acontece uma coisa, você fica triste. Olha, ficou triste, está deprimido. Não, a depressão é quando realmente aquele processo ele não avança. A gente perde o sentido das coisas, começa a não ter mais prazer na vida, começa a se questionar, para que eu vivo? O que eu estou fazendo aqui? Meus filhos já estão crescidos, para que eu estou existindo? Qual é o sentido de tudo isso? Tudo para mim não é tão sem valor, eu não consigo entender para que eu existo. E as pessoas vão ficando desinteressadas de viver. E curiosamente, quando isso ocorre, diz o Espiritismo que uma série de entidades espirituais que têm as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, se aproximam de nós e nos fortalecem esse sentimento ruim. Então você fica ainda mais triste do que você já está, porque parte da tristeza é sua e parte da tristeza é dos outros que estão no seu quarto. A gente vai perdendo o interesse de sair do quarto. Aí a pessoa não quer mais sair do quarto, só quer ficar deitado, não acende mais a luz, só fica no escuro, não quer convivência. Um dos primeiros sinais de que a gente está com depressão é a falta de cuidado pessoal. Já não toma mais banho, já não arruma mais o cabelo, já não se cuida mais. As roupas que usa são roupas largadas. Esse é o indicativo. Quem tem em casa alguém, se estiver desconfiado, observa como a pessoa está se comportando. Eu vejo os jovens hoje, Os jovens hoje vêm enfrentando esse problema de maneira bem séria hoje, né? Por conta de algumas questões que até a própria internet vem estimulando, a questão dessa depressão, desse desinteresse por tudo isso. E se a gente não cuidar, essa depressão ela vai aprofundar, ela pode nos levar a um desinteresse absoluto pelo próprio existir, em que a dor se torna tão grande dentro de nós, que você já não consegue mais respirar pelo peso que essa dor é dentro de você. E quando essa dor toma essa proporção enorme, muitos de nós fazemos uma tentativa de matar a dor. Só que como a dor está misturada com a nossa própria história, a gente acha que se a gente se matar, você mata a dor junto. É uma ilusão. Diz o Espiritismo que essa não é uma boa opção para as nossas vidas. Não é. Não é porque o Espírito não veio à Terra para passar por isso. Essas experiências que nos promovem lágrimas, tristezas, que nos decepcionam, elas estão inseridas num grande cenário de educação para as nossas almas. E é como se nós não quiséssemos nos educar, quiséssemos fugir do processo educativo. Não quero. E essa fuga nos impede de alcançar a felicidade. A proposta que o Espiritismo tem para nós é que a gente consiga, através dessas experiências que não nos são agradáveis nesse momento, romper com esse padrão de comportamento que está já viciado dentro de nós. E por isso que a gente se debate para não aceitá-lo. Então, se eu faço o movimento na direção do suicídio, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um movimento meu no sentido de reagir à minha própria melhoria. É como se nós estivéssemos doentes espiritualmente. E passar por essas experiências é o remédio que eu preciso para me libertar do vício moral que eu tenho. E se eu entro na vida, entro na existência, vivo determinadas experiências e acho que essas experiências me incomodam e decido fugir pela porta do suicídio, eu estou retardando o meu mecanismo de melhoria espiritual. Porque a chance que eu teria de desatar esse nó, o nó do desamor,
o nó da doença que eu estou enfrentando para poder valorizar a minha própria história de vida. Todas essas questões podem estar profundamente vinculadas a uma história grave do ontem que eu preciso resolver. E se eu não consigo trabalhar isso, essas dificuldades vão ficar esperando. Eu vou decidir me suicidar, como se isso fosse resolver, e não resolve. Não resolve por quê? Primeiro, que o espírito que faz essa opção não fica bem do lado de lá. As obras espíritas são unânimes em afirmar que não é boa a solução se suicidar. Não é boa a solução. É lógico que isso não é eterno, não existe para o espiritismo uma pena eterna, então os espíritos passam por um período em que eles sentem muita culpa pelo que eles fizeram. Esse julgamento não é de fora para dentro, não é ninguém que chega e diz, você se suicidou, né? Então agora você vai sofrer isso. Não é ninguém que nos condena, é o próprio espírito que do lado de lá diz, meu Deus, que oportunidade que eu perdi, como que eu pude fazer isso? Então ele mesmo se culpa. Então eles passam por um período maior ou menor, a depender de cada um, em que esse processo de sofrimento é muito forte. Mas, como o amor de Deus é maior do que as nossas faltas, eles terão novas oportunidades. Só que isso atrasa muito. O espírito atrasa muito quando ele faz isso. Poderia avançar nessa existência, não avança. Toma a decisão, deixa de avançar. Fora a dor que ele causa. A segunda razão pela qual isso não é bom é pelos que ficam. Porque quando você toma uma atitude dessa natureza, você destrói seu corpo físico e arrebenta com a vida de quem fica. Porque as pessoas ficam muito mal. E às vezes a gente diz assim, então é isso que eu vou fazer mesmo, porque o que eu quero é criar, quero causar, então eu vou fazer que é para poder provocar mesmo, quero escandalizar. Só que quando você faz isso, é uma leitura que você tem do lado de cada vida. Transposto para o lado da morte, essa ilusão de que se eu fizer isso, meus pais vão perceber que eu era importante, muda completamente. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Eu estou completamente equivocado. O que eu fiz não deveria ter feito. Só que aí não tem mais como você voltar nesta existência. Tem no futuro, mas agora não mais. Então, a primeira razão é a destruição do nosso corpo. A segunda é o sofrimento que você vai gerar. Às vezes o cara faliu, e como ele falhou, ele vai e comete o suicídio. Aí fica pior, porque a dívida... Aí ficou pior, porque a mulher agora vai ter que segurar o problema com os filhos. Isso é muito complicado quando você faz isso. Às vezes a nossa existência inteira, ela foi programada exatamente para esse momento. É como se esse fosse o momento mais forte da existência. Você vai renascer, vai ter uma vida econômica confortável, mas lá pelos 40 anos você vai sofrer um revés e você vai perder tudo, porque essa experiência você viveu no ontem e você não tomou boa decisão. Agora queremos que você tome boa decisão. Nós vamos criar e tudo que a gente viveu é secundário. Se você fez direito, se não fez direito, se você cortou o cabelo, se não cortou, se você mora em Porto Velho, se não mora, isso tudo é secundário. O ponto mais importante da existência é a tomada de decisão sobre essa falência que a empresa vai ter. Está tudo montado para esse fato. É como se 70, 80 anos estivessem com a sua maior importância na decisão que você vai tomar naquela hora. E aí durante toda a infância teve pais que educaram, teve professores, não sei o quê, todo mundo trabalhando para criar as condições para que você chegasse naquele momento e dissesse, não, vou tomar outra decisão. Então tudo é armado para que a gente consiga dar esse passo definitivo. Esse é o grande objetivo. Então essa é a segunda grande razão, é essa questão do entorno de nós. E a última e terceira grande razão é o nosso próprio futuro espiritual. Porque a nossa história do hoje
é a história do nosso ontem. Ou seja, se eu digo, através da doutrina espírita, que o que eu estou vivendo hoje é reflexo do que eu fiz ontem, eu posso afirmar que o que eu estou fazendo hoje está construindo a história que eu vou ter amanhã. O que vai ser a minha existência na próxima encarnação? Olha o que você está fazendo agora. Que nessa agora você está tecendo a veste que você vai usar na outra. Como que você se relaciona com vizinho, com seus colegas de trabalho, com a sua profissão, com seu sogro, né? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você lida com você mesmo? Como é que você lida com a natureza? Dá uma olhadela no que você está fazendo, que você está construindo a sua história, já está desenhando. Então, quando eu tomo uma decisão desse tipo, então eu vou encontrar a consequência disso numa próxima existência. E se diz o Espiritismo que nós temos a tendência de repetir, o Espírito vai trazer a tendência de falhar de novo. E Deus vai cuidar para que isso não ocorra. Aí, como é que Ele vai fazer? Que mutilações Ele vai impor para que você não consiga fazer? Que limitações físicas você vai ter para que você não possa tomar essa decisão? Porque pela tendência de repetição, você pode, diante do cenário, voltar a repetir. Então, há toda uma construção espiritual que vai ser feita, baseada no amor e na misericórdia, que vai oportunizar a todos nós a chance de nós caminharmos na direção da felicidade. Se algum dos nossos entes queridos tiver partido pela via do suicídio, isso não é o fim de todas as coisas. Não é o fim de todas as coisas. Melhor seria se ele não tivesse feito. Mas uma vez que está feito, o que podemos fazer? A primeira das providências é orar. Orar para facilitar e auxiliar com que ele do lado de lá tenha mais lucidez e recobre a sua compreensão mais rápido e assim o seu progresso se efetue de maneira mais ligeira. Essa é a primeira providência. A segunda é sair da condição de autocondenação. Eu fui culpado, eu tenho culpa, ou ai meu Deus, a minha vida acabou. A gente tem que sair desse estágio para a gente poder fazer com que esse conhecimento espiritual faça sentido para nós. Foi ruim o que ele fez? Não foi a melhor opção, foi ruim, não foi bom. Mas isso não é motivo para que a gente diga, agora acabou. Não, ele vai passar um tempo no mundo espiritual, vai ter novas oportunidades, encontrando a sequência daquilo que fez durante a vida, aquelas histórias que ele não se saiu bem, elas vão repetir. A cena que produziu o suicídio, a tendência é que ela volte a se repetir. O que foi que provocou? Foi a doença? Ele tem que acertar, porque enquanto não acertar não sai, é prova repetida, não tem como. Então quando você se suicida, você volta para fazer a prova de novo. Você vai fazer a prova de novo, se a prova é ruim, faz de uma vez. Passa por ela bem para não ter que fazer de novo. Quanto mais você se debate, mais você prolonga a sua história com aquela cena, com aquele drama. Então, a grande proposta da doutrina espírita é que a gente trabalhe os nossos corações, não simplesmente para que a gente leia a doutrina espírita e se encante com os seus conceitos. A doutrina espírita ela não tem só que ser bela, ela tem que ser útil. Nós temos que ler esse conhecimento e interpretar esse saber e dizermos a nós mesmos o que é que Deus está querendo de mim com as provas que está me oferecendo. As provas que Ele está oferecendo não tem outro objetivo senão nos ensinar o caminho do amor. Mesmo as mais difíceis, o grande objetivo dele é que a gente aprenda a amar. É isso que se quer. E se nós soubermos ler nas entrelinhas das nossas lágrimas, das experiências que nós passamos, nós vamos descobrir muitas lições maravilhosas que nós podemos aprender com isso, ao invés de ficarmos lamentando a margem do caminho e tomando opções que não sejam as mais felizes, que podem gerar muito sofrimento, tanto para nós
como para as pessoas que a gente convive. O mais importante de tudo é reconhecermos que, a despeito de todas as nossas faltas e falhas, não existe nada de mal que o homem faça que seja maior do que a misericórdia de Deus. Por mais que a gente erre, Deus sempre há de encontrar forma de nos tomar novamente, de nos acolher e nos colocar no caminho, porque todos nós, indistintamente, caminhamos para a felicidade. Esse é o objetivo, é isso que Ele quer de nós, e esse objetivo Ele vai alcançar, mais cedo ou mais tarde, a depender do nosso esforço em amar a nós mesmos, ao nosso semelhante e a Deus. Você acompanhou a palestra Suicídio e Misericórdia, expositor Jorge Elahá, conferência ocorrida em 16/4/2006.